Ana Rita André Costa e Silva Calmeiro, de seu nome completo, tem 52 anos, é candidata à Câmara da Batalha pelo CDS-PP, é natural e residente do Conselho da Batalha, pelo que também sei, é casada, mãe de 3 filhos, orgulhosa mãe de 3 filhos, certamente. Em termos académicos, é licenciada em Economia pela Universidade Católica Portuguesa, isto já em 1996, e é pós-graduada em Desenvolvimento Regional e Local, algo que aconteceu entre 2022 e 2024 no IPL, portanto, no Instituto Politécnico de Leiria. Ana, bem-vinda. Diga-nos quem é esta cidadã Ana Rita? Quem é esta cidadã da Batalha, orgulhosa mãe de 3 filhos? Quem é que é esta cidadã? Bem, antes de mais, boa noite, muito obrigada pelo convite. Isto para mim é tudo uma novidade, estar nestes meios. Eu sou uma pessoa simples, de uma família relativamente conhecida da Batalha e que, curiosamente, tenho raízes, como eu dizia há dias na apresentação da minha candidatura, tenho raízes nos 2 mosteiros, porque os meus avós paternos são da Batalha, mas os meus avós maternos são da Alcobaça, onde eu passei muitos momentos da minha infância. Voltando então à Batalha, que foi onde eu efetivamente nasci e sempre vivi, e onde hoje resido na casa que era dos meus pais, e por isso estou bastante identificada com o concelho onde moro. Sou uma mãe orgulhosa de 3 filhos, tirei um curso superior, durante muitos anos trabalhei por conta de outrem e a certa altura fiz opções em família com o meu marido e vim para casa tomar conta da família. E quando digo família, digo dos meus filhos e, na altura, dos meus sogros. E por isso considero-me uma cidadã preocupada, cuidadora, que faz as escolhas no momento. Quando era momento de trabalhar por conta de outrem, trabalhei. Quando foi preciso vir tomar conta da família e, nessa altura, curiosamente, também ter mais disponibilidade, por exemplo, para me dedicar à comunidade. Fui catequista, porque pensava tão somente, se eu levo os meus filhos para a catequese, também tenho a obrigação de contribuir e ajudar. E foi e por isso considero-me uma pessoa simples, mas ativa e preocupada com o que se passa à minha volta. E dentro dessas características inclui-se também o voluntariado, pelo que sei. E inclui-se também o voluntariado. Foi algo que eu sempre fui fazendo, que incuti inclusivamente nos meus filhos, que também participam em ações de voluntariado ligado à Igreja. E neste momento sou voluntária numa associação no Conselho da Batalha, sou eu e a minha filha, por 2 motivos. Primeiro, porque quando os meus sogros faleceram, eu quis que a minha filha, que ainda era novinha, continuasse a ter o contacto com pessoas de idade. E porque a minha mãe é uma avó jovem e por isso acho que é importante nós termos o contacto com pessoas de idade. E é esta associação, onde eu sou voluntária, que é a Atlas, o que é que faz? Acompanha pessoas de idade que estão em situações de isolamento social. E por isso o nosso trabalho de voluntariado é aos sábados visitar as pessoas e conversar com elas, ouvi-las, fazer-lhes companhia. E por isso eu sou voluntária com a minha filha neste intuito de, obviamente, ajudar e criar uma relação com as idosas, que neste momento sei que tenho, porque são sempre as mesmas, nós estamos divididos em equipas, e também fazer com que a minha filha cresça neste relacionamento com os mais idosos. Portanto, a questão do voluntariado, note que fala do voluntariado com gosto particular. Essa atividade será certamente extremamente recompensadora em termos, sei lá, espirituais, em termos... diga. Eu não sei se espirituais, mas é uma forma de remuneração emocional. Pronto, não diria espirituais, obviamente que eu sou católica praticante e tenho muito essa matriz do catolicismo na minha forma de pensar, na minha estrutura de valores e da minha família, mas eu acho que o voluntariado está para além disso. É uma forma efetiva de contribuir para a sociedade. As pessoas... A solidão é uma doença grave, a solidão mata. E se pudermos contribuir para que as pessoas no final de vida tenham algum conforto,
acho que não há melhor recompensa. Digamos, toda a área rural, digamos assim, do Conselho da Batalha é propenso a esse tipo de problema. A área rural é propenso. Curiosamente, as duas pessoas que eu acompanho até são da zona, vamos chamar, urbana da Vila da Batalha. Mas são pessoas que estão isoladas. Umas fruto das circunstâncias da vida, porque os filhos emigraram, outras porque não têm filhos. As pessoas ficam sozinhas, ficam viúvas, porque são duas senhoras. Ficam viúvas e estão sozinhas. Não, por exemplo, uma das senhoras, não dizendo nomes, obviamente, tem uma filha imigrada. E uma das coisas que nós às vezes fazemos até em conversas é eu simplesmente faço uma chamada por WhatsApp para o país onde está a filha. Não é? Coisa que se calhar a senhora, por ela, fala ao telefone com a filha num telefone fixo, não é? Que tem esse cuidado, mas hoje em dia com WhatsApp e com vídeo é tudo mais próximo. São coisas tão simples quanto isso. Estou a escutá-la e fico com a sensação que daí, depois da experiência enquanto vereadora na Câmara Municipal da Batalha nos últimos 4 anos, digamos, esta candidatura, independentemente do partido pelo qual a faz, parece-me ser uma coisa, parece-me a mim, que a estou a escutar, uma coisa quase natural. Natural. Sim, não expectável. Eu entro na política porque alguém se lembrou do meu nome e sugeriu, por ser fora da bolha política, como costumam dizer. Entrei, e eu confesso e digo isto muitas vezes, eu estava de tal maneira fora da bolha política que acho que fui a única pessoa que há 4 anos não percebeu que não íamos ganhar. E perdemos, e eu sou vereadora da oposição. E depois pensei, bem, se estou na oposição, tenho que perceber o que é isto e tenho que desempenhar o melhor que sei, ou o melhor que conseguimos fazer, de uma oposição de qualidade. Hoje sou candidata, eu há 4 anos nunca pensei que seria candidata. Hoje sou candidata fruto das circunstâncias e do momento. Foi uma decisão pessoal, não foi um caminho feito, não foi premeditado. Chegou a um determinado momento e eu própria pensei, desisto ou dou um contributo? Eu costumo dizer uma coisa, não sei se vou dizer, de uma forma quase pessoal. Quando as pessoas na rua me perguntam, pessoas minhas conhecidas e que sabem a minha história de vida, de família e o que eu faço e deixo de fazer, que me dizem, mas porquê que tu és candidata? E eu digo, a brincar, mas muito a sério, eu sou candidata por um dever de consciência. Porque eu podia desistir e ia para casa e não havia mal nenhum, não é? Mas eu ia passar os próximos 30 anos a pensar, se calhar na hora H não estiveste lá. Por isso, eu disponibilizo-me à sociedade porque acho que devo isso à sociedade e as pessoas é que vão decidir. Se quiserem pôr a cruzinha, lá estarei. Se não puserem, aceitarei também. Naturalmente. Eu estou a escutá-la e fico a sensação, às vezes fico a sensação que a candidatura é feita a quente. Mas, por outro lado, parece-me também bastante ponderada. Sim. A quente, dadas as circunstâncias em que, digamos, se acabou por se afastar do partido que a levou à vereação. Sim, mas eu, quando me afastei, não foi para ser candidata. Eu afastei-me porque... eu afastei-me, salvo erro, em abril, mais ou menos por essa altura, mas eu, em outubro do ano anterior, eu fiz uma análise do que se estava a passar à minha volta, das circunstâncias, e foi quando também internamente no partido se começou a pensar e a falar em possíveis candidaturas, e eu fiz uma análise do que se estava a passar à minha volta e tive a oportunidade de dizer nos fóruns certos. Eu não gostei daquilo que vi, do tacitismo, do caciquismo, da estratégia, do posicionamento de determinadas pessoas para uma corrida que eu também me podia ter posicionado, ou também podia... Vi alguns que também referiu o carreirismo. O carreirismo. E eu pensei, eu tive aqui 4 anos numa missão cívica, não tem que ser necessariamente eu a candidata, mas eu já percebi os valores que... Eu já percebi e já os vi, os valores
com os quais eu não identifico a política. E por isso eu tive a oportunidade de dizer em outubro de que se determinadas pessoas, e o partido tinha esse direito de fazer as escolhas, fossem os escolhidos para serem candidatos, eu não me revia nessa forma de atuar e por isso eu naturalmente, não iria integrar essas equipas com essas pessoas. É um facto que eu fui 2 vezes, eu e os 3 possíveis candidatos, fomos 2 vezes a 2 reuniões no PSD e a proposta sempre que o PSD me fez foi no sentido de eu integrar a lista candidata à Câmara em 3º lugar. E eu expliquei também nesses fóruns de que não poderia aceitar, porque as pessoas que eles estavam a escolher para os 2 primeiros lugares, apesar de serem militantes, de serem do partido, eu não me revia na forma de atuação e por isso eu não tinha necessidade de dar a minha cara, a minha história de vida, a minha história de família para um grupo com o qual eu não me identificava com os princípios. Não. Exatamente. E por isso eu decidi não aceitar e explicar que não aceitava. E porquê que não aceitava? Depois, no momento, o que é que aconteceu? E nós estamos no país num sistema de coligação AD, naturalmente, o CDS, apercebendo-se, porque sabia, apercebendo-se de que eu não iria naquelas escolhas, o Dr. Nuno Melo deslocou-se à batalha e fez-me um convite. E jantou comigo e com um grupo de pessoas e o que ele na altura me disse foi: Ana Rita, se houver coligação AD é sinal de que a Ana Rita é candidata e estaremos todos aqui para apoiar. Se não houver, se a Ana Rita não for a candidata e se mantiver a sua opinião de não se integrar naquela equipa, quer que saiba que o CDS lhe dá o apoio na candidatura e que lhe dá a liberdade de poder constituir as equipas. E quando me diz que esta candidatura foi algo que não foi a quente, mas que foi ponderado, não foi a quente porque eu em outubro decidi que não iria naquela lista. Foi ponderado porque eu tive que pensar, bem, nestas circunstâncias do CDS, eu consigo formar equipas ou não? E quando digo consigo formar equipas, é uma coisa que me dá muito orgulho hoje, porque também foi muito difícil bem, na vida acho que as coisas difíceis são as que nos dão mais orgulho, foi perceber que me disseram, tu és a candidata e tens a liberdade de constituir equipas. E num grupo restrito, não estou sozinha, obviamente, num grupo restrito, começámos a sentar à volta de uma mesa, muito bem, então vamos lá. Quem é que nós gostávamos? Começámos por definir perfis de pessoas. Então quem é que nós gostávamos para este cargo, para aquele cargo? Quem é que conhece quem? E foi assim que nós começámos a constituir as equipas. E hoje convidámos o primeiro, convidámos o segundo, depois dissemos agora traz alguém dentro desta matriz que tu conheças, que possa vir ajudar para a tua equipa. E foi assim que nós constituímos equipas. E hoje eu olho com muito orgulho para as pessoas, porque percebo que ninguém se conhecia quase, mas nós temos todos a mesma matriz, o mesmo posicionamento. Temos tudo, acredito eu, para trabalharmos a equipa. Nós, quando convidámos as pessoas, ninguém perguntou a ninguém qual era o posicionamento político. Dissemos sempre, seremos candidatos pelo CDS, que é o partido chapéu, que nos está a acolher, que nos dá transparência, porque o nosso financiamento é um financiamento que é público, que é oficial, que é o do partido, ou seja, não somos um movimento independente naquilo que a lei permite de ter que ir recolher fundos para a campanha. Não, os fundos da nossa campanha são os do partido, mas temos a liberdade de termos os vários espectros políticos lá dentro, sendo que isso nunca foi sequer condição de admissão. Ninguém perguntou a ninguém como é que se posicionava. Cada um de nós foi dizendo o que é que era a nossa ideia, o que é que nós víamos para o Conselho, a pessoa identificava-se ou não se identificava e dizia, ok, eu vou nessa equipa, e por isso temos uma equipa diversificada em idades, em profissões, em ideais políticos. Ana Rita, e juntando, digamos, essa equipa que, pelo que percebo, é uma equipa que, para além de tudo, aparenta ter empatia, a uni-la também, essa equipa toda, acredito, portanto, equipa à Câmara, equipa para a Assembleia Municipal, para as juntas de freguesia, eventualmente, vão agora poder beneficiar de 4 anos de experiência da Ana Rita enquanto vereadora?
Essa, sim, sem dúvida, e uma das coisas que foi dito em todas as reuniões preparatórias é, obviamente, que nós somos candidatos e queremos ganhar, não é? Queremos ganhar, mas, mais do que ganhar, nós estamos num projeto há 4 anos de formação de quadros, de pessoas. Eu digo sempre aos mais novos, e temos muitas pessoas novas também nas nossas equipas, que é, venham começar a ouvir os assuntos, os temas, comecem a raciocinar connosco, para daqui a 4 anos estarem connosco, até noutro projeto que se identifiquem, mas já têm uma preparação. Porque eu senti, há 4 anos atrás, quando de repente fui eleita vereadora da oposição, eu nas primeiras reuniões, e digo isto sem problema algum, eu nas primeiras reuniões eu pensava, mas eu não estou a perceber nada do que me estão a dizer daquele lado. E tive muito esforço de trabalho, de estudo. Também o fiz por 2 motivos. Porque tinha disponibilidade de tempo para o fazer e por uma questão de brio pessoal. Eu sou assim de feitio. Sempre fui uma aluna certinha, como se costuma dizer. Sempre trabalhei, sempre estudei. Por isso, não queria fazer má figura. Por isso era a minha obrigação estudar os assuntos. E o que eu digo às equipas é, aquilo que eu fiz, vocês vão ter um bocadinho a vida facilitada, porque eu estarei aqui para vos ajudar e para vos introduzir os temas. Eu acabei por fazer esse papel também dentro do PSD nos últimos 4 anos. Eu não me quero valorizar, longe de mim, mas eu acho que há um reconhecimento público na batalha de que, estando o PSD há uma série de anos no poder, de repente, estava na oposição, a primeira coisa é tipo quando uma pessoa está no mar e o barco vai ao fundo e pensar, e agora? E alguém teve que organizar a casa e começar a estudar os assuntos e organizar as reuniões e explicar e preparar as assembleias municipais. E eu estive muito envolvida nesse trabalho e por isso quero continuá-lo com este grupo de jovens, jovens e menos jovens, mas sem experiência política. Nós, deste grupo, do nosso grupo, eu acho que a única que terá mais experiência política, e não quero falhar, neste momento serei eu. E o Dr. João Paulo, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal, que já há muitos anos teve experiência política noutros concelhos. Portanto, tendo já essa experiência, tendo adquirido de facto, tendo aprendido ao longo dos últimos 4 anos e tendo noção da realidade que vai enfrentar, quais é que são os maiores desafios que prevê pré-eleitorais e pós-eleitorais? Os desafios pré-eleitorais na campanha, para mim, o maior desafio vão ser as difamações, vão ser as não-verdades. Mas está à espera que isso aconteça? Ou já está a acontecer? Estou à espera que se vá intensificar. Eu não quero... Puder-se a dizer que estamos num campo em que vale tudo? Sim. Vai valer tudo, sim. Acho que sim. E se me perguntar porquê, peço desculpa que eu toquei no microfone, porquê que eu acho que vai valer tudo? Porque há um bocado o receio na batalha de que, com tantas candidaturas, o poder poderá ficar muito repartido. E por isso, todo o voto é muito importante. Todo o voto é um voto. Mantenho a pergunta. Portanto, esses são os tais desafios pré-eleitorais. Pós-eleitorais. A Ana Rita vê-se como Presidente da Câmara da Batalha. Que grandes desafios é que considera que terá pela frente numa situação dessas? O primeiro desafio, temos que pensar, se eu for Presidente de Câmara, o primeiro desafio será, logo no dia 13, saber se tenho maioria ou não. Se não tiver maioria, o primeiro desafio será criar uma situação de consenso para que se possa governar e dar estabilidade à governação. É o primeiro desafio. Numa situação, num pós-eleitoral que vai ser... Permita-me uma pergunta. O poder atrai? Não. É engraçado. Obviamente que eu gosto de coordenar. Gosto de ver o trabalho em equipa a surgir. O poder em si é assim que se faz porque é assim, tenho medo. Tenho medo. Percebo que há momentos em que tem que haver decisões e que as decisões podem ser solitárias, ou que terão que ser solitárias,
mas o poder mete-me medo. Eu gosto mais do consenso, de sentir apoiada, ou seja... E falava precisamente em consensos, continuo. Pronto, então o primeiro desafio é, no caso de não haver maioria absoluta, ou não ter essa maioria absoluta, eu ter que gerar um consenso para termos a governabilidade. Havendo esse consenso e condições para governar, acho que o primeiro desafio no nosso Conselho será apanhar o comboio novamente do desenvolvimento económico, porque é através das empresas que nós criamos riqueza, que a população terá emprego, que terão melhor bem-estar. O segundo desafio, que vem logo a seguir, será a da habitação, porque nós precisamos de fixar a população e as pessoas têm que ter condições de vida. O terceiro desafio, porque eu acho muito importante, será a da promoção da cultura com critério de qualidade, porque acho que a cultura é parte essencial do bem-estar de uma comunidade, da qualidade de vida de uma qualidade. Todos nós precisamos de comer para viver, mas também precisamos de cultura de qualidade para alimentar a alma. E por isso, e é isso que dá qualidade de vida à nossa comunidade. Um quarto desafio será num concelho que, apesar de não ser dos mais envelhecidos aqui na região centro, mas que também tem os seus problemas de envelhecimento, será estar atento aos idosos e aos mais vulneráveis. E quando digo aos idosos, e voltando à conversa inicial do voluntariado, por exemplo, criar condições de mobilidade a quem está sozinho e que se precisa deslocar para ir ao centro de saúde e não tem o filho por perto, ou até está a trabalhar, e a pessoa ter condições para se poder deslocar. Já há concelhos que têm medidas como, por exemplo, o transporte a pedido para pessoas devidamente identificadas, criar uma rede de transportes que até pode ser gratuita para os mais de 65 anos, para não esquecer as pessoas de mais idade e mais vulneráveis, que têm que se sentir apoiadas na comunidade e não estarem esquecidas. Quando a Ana Rita fala de transportes públicos, quando fala de habitação, quando fala de uma série de coisas, o orçamento camarário está assim de tão boa saúde que permita, digamos, grandes aventuras nessas áreas? Porque nunca deixam de ser aventuras. Podem ser desejos, mas nunca Sim. deixam de ser aventuras financeiramente falando. Começando pelo mais barato, que é a questão dos transportes, é algo que os outros concelhos estão a fazer sem recurso ao próprio orçamento camarário. Porquê? Porque há apoios a nível da CIMRL, da estrutura supracamarária, e por isso é uma questão de articulação. Em termos de habitação, eu penso que nós temos numa economia de mercado, terão que ser os privados também a fazer a sua parte, ajudados obviamente naquilo que são as competências da Câmara, a promover essa habitação. Eu gostava, já não vamos a tempo do PRR, porque quando ganharmos as eleições já estarão os fundos a terminar, mas haverão outros quadros comunitários. Eu penso que é importante, em certa medida, em certa quantidade, haver uma bolsa de habitação para jovens casais, para apoio de início de vida, porque se calhar o apoio que eu tive dos meus pais para ajuda na compra da primeira casa, até uma simples garantia bancária. Estas gerações mais novas, os pais não têm a mesma capacidade financeira do que há uns anos atrás e por isso os jovens, porque as famílias estão com mais dificuldades, as poupanças foram diminuindo e por isso eu acho que nós devemos dar um apoio a estes jovens, haver uma bolsa de habitação de apoio a estes jovens casais que se querem fixar, querem iniciar a vida, temporariamente, para depois seguirem o seu caminho com opções próprias. Ana Rita, naturalmente já transmitiu enorme confiança no sucesso desta candidatura, mas o que é que se propõe fazer diferente de quem tem estado a gerir os destinos da Câmara nos últimos 4 anos? A primeira coisa, quem esteve a gerir a Câmara, a primeira coisa que fez foi parar tudo. Primeiro com o argumento de que precisavam de fazer uma auditoria às contas, que isto tudo estava mal. Eu já disse várias vezes em reunião de Câmara que houve obras que tiveram que ser paradas e muito bem. Porquê? Porque estavam em curso, tinham um determinado tipo de financiamento, mas
quando o atual Executivo tomou posse, entraram os financiamentos do PRR. E o PRR tinha um conjunto de exigências que os anteriores quadros não tinham, e por isso os projetos tiveram que momentaneamente ser parados para que fossem adaptados às exigências do PRR. Mas isso foi temporário, foi temporário. E o que se viu, por exemplo, o emblemático caso do pavilhão de São Mamede, que teve parado estes 4 anos. Teve parado. E isso eu acho que não faz sentido. Por isso, eu, se ganhar a Câmara, não cairei no mesmo erro, peço desculpa pela expressão, do atual Presidente, que é, eu vou dar continuidade aos projetos que estão em trânsito, que estão iniciados e que serão terminados. Porque não é lícito, quer dizer, nem tudo esteve mal, não é? Eu vou ganhar a Câmara. Nem tudo esteve mal, e por isso, por exemplo, neste momento está a iniciar uma obra de uma reestruturação de uma estrada. Então eu chego e digo, não se vai fazer a obra de reestruturação da estrada porque não me apetece e prefiro fazer outra estrada mais ao lado. Não, aquela estrada tem que terminar. Obviamente que os técnicos podem dizer assim, olha, não estava previsto, por exemplo, pôr valetas numa determinada zona. Podemos equacionar se vale a pena, numa determinada zona, fazer um upgrade na obra, mas não parar ou não desistir e passar para outras. Por isso, irei fazer diferente nessa primeira fase, que é dar continuidade aos projetos que vão ser transitados. E depois procurarei ver se consigo finalmente criar as 2 zonas industriais no concelho que não têm. Até porque ou não temos 2 zonas industriais criadas, continuamos a fomentar o desordenamento do território, porque, legitimamente, alguém que precisa de fazer um armazém, um pavilhão, tem um terreno, mete o projeto à Câmara, se estiver dentro dos parâmetros, é autorizado, mas poderá não fazer sentido se nós pensarmos numa lógica macro de desenvolvimento urbano. Se nós tivermos uma zona industrial, esse empresário poderá decidir, ou deverá decidir, instalar a sua empresa na zona industrial e termos o concelho mais organizado. Está-se a referir à Jardoeira e a São Mamede. Exatamente. Sim. Por isso, a primeira prioridade será concluir os processos da zona industrial. Finalmente, avaliar, ver as condições e pôr em andamento. A questão do PDM foi também um processo retido neste Executivo? Não, neste Executivo foi feita uma alteração ao PDM. Neste momento, deu-se início em reunião de Câmara, com a aprovação de todos, à segunda revisão do PDM. Estão empresas a fazer os estudos, a apresentar projetos, estarão várias entidades a analisar e estamos a analisar o processo. E por isso é mais uma das coisas de que, se eu ganhar a Câmara, darei continuidade ao processo de revisão do PDM, porque é um facto. Precisando de nós, de zonas industriais e de habitação, precisamos que as entidades competentes nos deem as áreas urbanas. Por exemplo, nos deem-nos às vezes, para quem está de fora, para quem não é da Batalha, às vezes fica a sensação que o Mosteiro da Batalha, que é o ex libris, que é de facto a razão da existência da terra, às vezes também é um empecilho. Quando se fala em ordenamento, quando se fala em construção, quando se fala nisso tudo, isto tem algum fundo de verdade? Na sua opinião? Eu não sinto como empecilho. Sinto que está pouco protegido. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho defendido e acredito que em 10 anos havemos de conseguir é tirar o trânsito, pelo menos dos pesados, da frente do mosteiro. Não acho que seja empecilho no sentido que é nossa obrigação fazer uma coisa que nunca foi feita, que é desenvolver turisticamente o concelho de uma forma estrutural, aproveitando a massa de turistas que todos os dias nos visitam no mosteiro. E isso não é feito, porque as pessoas vão ao mosteiro e vão-se embora. Eu não consigo... O Concelho da Batalha aproveita pouco o seu mosteiro, é isso? Aproveita pouco o seu mosteiro. Eu penso... Aproveita pouco o seu mosteiro porque não consegue fixar durante 2, 3 dias aqueles visitantes com atividades no resto do concelho, porque também não são promovidas, não foram desenvolvidas e são turistas de passagem, numa rota que passa por Alcobaça, por Tomar. Exatamente. Ana Rita, a Batalha naturalmente
já nos deu aqui uma série de ideias sobre aquilo que pretende pôr em prática, sobre aquilo que pretende ser enquanto Presidente de Câmara da Batalha. Como é que, nesta altura, vê a Batalha daqui a 10 anos, por exemplo? Eu gostava de ter daqui a 10 anos um conselho mais coeso. A que nível? Mais coeso em termos de participação cívica, das pessoas se sentirem todas ligadas. E quando eu digo participação cívica, estou-me a lembrar de repente, por exemplo, numa questão como o orçamento participativo. Eu não vejo as pessoas de uma freguesia fazerem sugestões para a outra freguesia. E nós somos um concelho muito pequeno, quase que há freguesias no país que são maiores do que o nosso concelho. Por isso gostava que fôssemos mais coesos, que nos sentíssemos todos, olha, quase utilizando o nosso slogan da campanha, que a batalha que nos une. Nós devíamos estar todos unidos. O batalhense é pouco bairrista? O batalhense é pouco bairrista, na minha perspectiva, sim. Mas vê assim alguma razão para isso acontecer? Vê o batalhense, sei lá, mais ligado à Leiria, não sei, da cidade de Leiria que está ali perto, Fátima, não sei. Não, eu Estou vejo... apenas a lançar aqui sim, ideias sim, para o ar. eu vejo, e nunca tive essa noção até à quarta... Normalmente há aquela ideia que a galinha do vizinho é sempre melhor que a nossa. Sim, não, eu só comecei a pensar mais nisso e a ter essa noção nestes últimos 4 anos. Eu acho que as pessoas estão muito fechadas nas suas freguesias, na sua comunidade local, na sua associação. O bairrismo é quase o bairro da freguesia. E acha que a Câmara tem alguma responsabilidade nisso? Acha que a Câmara está pouco aberta às freguesias? Não vou falar no passado. Nestes 4 anos que eu acompanhei, acho que a Câmara delegou muito essa função das freguesias. E depois cada freguesia puxa por si. Ou seja, em vez de coordenar, delegou simplesmente. Delegou, por exemplo, há um evento numa freguesia, todas as outras 3 deveriam quase que ter a obrigação ou o gosto em partilhar esse evento cultural que ocorre noutra freguesia, porque são tão poucos quilómetros que nós todos podemos circular. E não há, por exemplo, essa preocupação de partilha de informação. Por isso eu acho que cada freguesia olha para a sua freguesia como o seu quintal. Olham para o seu umbigo. Sim. E pouco mais do que isso. Eu diria que é quase algo que vai engraçando um bocadinho por todo lado. Cada vez mais as pessoas se fecham no seu cantinho. E será que isso tem a ver com também alguma desconfiança que me parece existir nas pessoas no que diz respeito à política? Eu aí não me parece que seja algo específico do meu concelho, do Concelho da Batalha. A desconfiança das pessoas em relação à política acho que é transversal ao país. Sim. As pessoas olham... Os políticos, os primeiros, são os que estão em Lisboa. Não é? Exatamente. Depois, os políticos locais são os vizinhos. Alguns são políticos há muitos anos também no poder local. Mas eu acho que a desconfiança vem desse sentimento de nacional e de algumas pessoas que estão há muitos anos no local. Sim, as pessoas olham com pouca noção da responsabilidade da função autárquica, da responsabilidade financeira, técnica, do sacrifício pessoal, porque tem sacrifício, as pessoas têm que dispor da sua vida e da sua vida familiar, da própria exposição pública, do escrutínio, que o escrutínio, quando é verdadeiro e quando é o correto, acho que sou a primeira defensora. O problema é quando o escrutínio é feito com base em suposições e entramos numa comunidade pequena em que todos nos conhecemos. Acho que não é muito feio. A Ana Rita há pouco falava, e falávamos há pouco naquela questão do estar com algum receio do vale tudo nesta campanha eleitoral. Acha que vivemos num regime democrático e naturalmente costuma-se dizer, não sei se muito a sério se não, que quanto mais forem as opções, mais se demonstra o espírito democrático. Neste caso, 6 candidaturas para a Câmara Municipal da Batalha,
demonstra o quê relativamente à batalha? Na sua opinião? Demonstra que há muitas pessoas... como é que eu lhe ia dizer? Como é que acha que o cidadão anónimo vê isto? O cidadão anónimo batalhense, entenda-se. Vai ficar satisfeito porque tem muito mais pontos de escolher? Não, eu acho que as pessoas estão um bocadinho baralhadas e estão a pensar, mas são praticamente os mesmos que estão divididos. Mas porquê que eles se dividiram? Porquê é que não se entenderam? Porquê é que não se entenderam? Eu acho que é o primeiro sentimento das pessoas. E tem resposta para essas pessoas? Porquê é que não se entenderam? Será que foi isso? Eu acho que as pessoas não se entenderam por uma questão de... Só posso falar por mim. Porquê é que eu não me entendi? E é por isso que estamos aqui. Estamos a falar da Ana Rita. Porquê é que eu não me entendi? Porquê é que eu não me entendi? Ou porquê é que eu fiz esta opção? Porque achei que tinha capacidade para seguir um caminho com os meus princípios. Porque eu estou a fazer um raciocínio, olha, vou ter que o expor. Quando, no início deste mandato, o senhor Presidente da Câmara deu uma entrevista pública para um jornal regional onde dizia, algures na entrevista, que o anterior executivo, o anterior Presidente de Câmara, tinha tido uma gestão autista. E aquilo pareceu muito mal. E eu, na reunião de Câmara seguinte, tive que pedir a palavra e explicar que me tinha parecido muito mal que um Presidente de Câmara, que era Presidente de todos, dos que votaram nele, dos que não votaram, não tinha necessidade de utilizar um adjetivo do Foro da Doença Mental para caracterizar um ato de gestão. E disse-lhe isto e penso mesmo isto. Penso que nós, a partir do momento que estamos numa função pública, estamos ao serviço de todos. E por isso temos que ter este cuidado de inclusão. Quando eu me candidato, eu acho que há linhas vermelhas, há regras, há princípios dos quais não se deve abdicar em prol de um bem comum, daquilo que me foi ensinado, transmitido, daquilo que eu fui aprendendo como sendo a gestão do bem público, do que é de todos. Não é meu, não é seu, é de todos. E a responsabilidade é maior na gestão do que é de todos do que naquilo que é meu. No que é meu, se eu decidir gerir mal, ou se gerir mal de forma consciência, é um direito que eu tenho. No bem público, eu não tenho esse direito. Eu tenho uma obrigação de gerir o melhor que sei e o melhor que posso. Erros acontecem, mas é a minha obrigação explicar o raciocínio, explicar a circunstância, pedir desculpa, mas no momento da decisão e da gestão eu tenho que estar, pelo menos, consciente de que estou a fazer o melhor. E por isso, o eu apresentar uma candidatura é porque eu vou para casa, voltando ao início, eu vou para casa, eu vou passar os próximos 30 anos a dizer: Ana Rita, tu defendeste uma coisa e quando chegou a hora fizeste como todos os outros, sentaste no sofá. Por isso, disponibilizei-me. E ao não ter sido escolhida para, digamos, continuar o projeto que tinha iniciado há 4 anos com o partido em que estava, sentir-se injustiçada? Não me senti injustiçada porque o partido tem o direito de ter os seus critérios e a sua matriz de escolha. Não me senti injustiçada por isso. Mas fiquei surpreendida por não haver um critério de mérito, de trabalho. Eu não sou melhor do que ninguém. O critério foi de carreirismo e não meritocracia. Meritocracia, sim. E eu, voltando aos meus filhos, eu os educo no sentido de todos temos uma oportunidade, todos temos um caminho, e o caminho faz trabalhando, tem que valorizar o mérito. Ana Rita... eu não quero ser muito pessoal, muito emotiva nisto, mas é a forma de eu pensar. Mas é a Ana Rita, está a ser a Ana Rita ela própria. Sim. E, portanto, creio que é isso que é o grande objetivo desta nossa conversa, que é precisamente essa faceta, essa vertente que queremos mostrar aos batalhenses e aos potenciais eleitores na batalha. Ana Rita,
Tenho só mais uma questão para lhe colocar. Já nos disse que no dia 12, se ganhar as eleições, a primeira coisa que vai tentar, vai querer saber é se tem maioria ou se não tem maioria, de que forma é que pode governar. Governando, tendo condições para governar, só olhando, fazendo um bocadinho de futurismo, primeiro ato de gestão do qual não abdica, qual é que vai ser? Algo que de facto lhe esteja aí muito atravessado e que queira mesmo pôr em prática. Primeiro ato de gestão. Gestão significa que tem um efeito a curto prazo. Logo. Eventualmente, sim. Efeito a curto prazo. Ou seja, como disse há pouco, o atual presidente, uma das coisas que fez foi parar os processos. Sim. Isso já disse que não vai fazer. Sim. Algo que queira mesmo pôr em prática e que possa ser o primeiro ato de gestão. Algo que diz, agora mando eu, agora vamos em frente com isto. Tomando uma posição quase de agora mando eu, tenho uma proposta, lembrando-me assim de repente, tenho uma proposta que apresentei enquanto vereadora e que foi recusada e que tem a ver com a alteração do regulamento do apoio das bolsas de estudo para estudantes universitários de famílias que estão em situação vulnerável e devidamente enquadrada e classificada. E atendendo ao aumento do custo de vida, até para os estudantes universitários que estão fora, eu acho que aquele regulamento tem que ser revisto e os indexantes e os apoios têm que ser revistos. Porque eu acredito mesmo que a educação é a única forma de elevador social para a promoção da nossa sociedade e, por isso, estes jovens que são estudantes universitários, que são de famílias carenciadas, são os primeiros a serem apoiados. E por isso eles têm que ter condições para continuar a estudar. Eu não gostava de saber que um cidadão batalhense estudante universitário interrompia o curso superior por falta de condições económicas. E eu, lendo o regulamento que está em vigor, considero, porque também tenho filhos universitários, que é manifestamente pequeno para as necessidades. E por isso, se calhar assim, a primeira medida de agora mando eu, vamos lá rever o regulamento e alterar o indexante. Ana, 1 minuto para falar com os seus eleitores e convencê-los a votar em si. Eu faço apenas um apelo, que as pessoas se informem, que analisem os vários candidatos, as várias propostas e que pensem aquilo que querem para o futuro da comunidade da Batalha, da sociedade. Se querem... o que querem, no fundo, que sociedade é que querem construir e ajudar a construir. E em função disso, a decisão é pessoal, é única, às vezes é feita de uma forma quase emocional e irracional, e por isso o que eu peço às pessoas é percam 5 minutos a analisar os vários candidatos.